o livro do sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, contudo não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Preste atenção nesse texto em que o homem de Deus vai expressar que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. O nosso tema para esta noite: todos a caminho da eternidade. Todas as pessoas estão a caminho da eternidade, queira elas ou não, estamos indo em direção a uma eternidade. E essa eternidade se define com Deus e sem Deus. Mas a verdade é que a eternidade não depende de você. Foi Deus que colocou no coração do homem. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sem a intervenção do Espírito Santo, o homem não pode compreender a eternidade. E nós iremos hoje pensar nesse assunto. Também há um texto na Bíblia que o próprio Deus, ele coloca a eternidade no coração dos homens, mas ele se encarrega de ir até este homem. Diz a Bíblia que Deus nos amou primeiro. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus foi até a igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então estava Deus buscando Laodiceia para a eternidade. Deus, ele se encarrega de colocar em nosso coração a eternidade. Mas a verdade é, todos a caminho da eternidade. Todos nós estamos a caminho da eternidade. Os seres humanos não têm controle do nascimento de cada um de nós. Tampouco temos controle do dia da nossa partida deste mundo. E muito vivemos sem querer perceber o quanto se aproxima o dia da eternidade de cada um de nós. Prestem bem atenção nisso. Você não pede para nascer, mas você não tem controle também na sua partida. É uma coisa que você não pode controlar. Eu não vou morrer hoje, eu não quero morrer hoje. Mas a verdade é, todos nós estamos a caminho da eternidade. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Mas ao passarmos desta vida para uma outra vida, estamos entrando na eternidade. A cada dia que estamos vivendo aqui e a cada dia que está passando, estamos mais próximos de chegar o dia do nosso encontro com a eternidade. A eternidade faz parte da nossa vida. Nós não podemos separar a eternidade de cada um de nós, porque foi Deus que colocou a eternidade, como diz a Bíblia em Eclesiastes. Foi Deus que colocou a eternidade dentro de nós. Nós temos sede, nós temos necessidade de falar, de sentir, de perguntar sobre a eternidade. E eu quero citar 4 pessoas da Bíblia. Tem várias, mas eu quero citar apenas 4 pessoas da Bíblia que se preocupou com a eternidade. E 2 delas se preocupam, mas não abrem mão das preocupações da terra. E 2 se preocupou com a eternidade e abriu mão, desejou, pediu a Deus. O primeiro personagem está na Bíblia em João 4,15. E nós podemos chegar até o livro de João. O evangelista, o nosso irmão em Cristo, João, capítulo 4 de João, versículo 15. A mulher samaritana, ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir a tirá-la. Aí nós encontramos a mulher samaritana, uma mulher pecadora,
uma mulher que vinha passando por situações difíceis espiritualmente. Mas quando ela encontrou o servo de Deus, Jesus Cristo, o profeta maior, ela ali conversando com Jesus, foi despertada pela pessoa de Cristo a compreender, a entender o que significava a água da vida. Jesus estava falando dele mesmo como água da vida. E a mulher entendeu que ela precisava matar a sede da alma dela, para que nunca mais ela pudesse ter sede. E Cristo vai mostrar para ela que a água realmente da vida eterna é Ele, como profeta e salvador da humanidade. Então, todos a caminho da eternidade, porque a eternidade está dentro da humanidade. Foi Deus que colocou a eternidade dentro de nós. E quem, uma vez que a eternidade está dentro de nós, nós sentimos sede, necessidade na nossa alma. E só Cristo pode saciar, preencher o vazio de cada um de nós, da nossa alma. E a mulher samaritana sentia um vazio, porque quando ela conhece, ela entende que Jesus é o profeta, ela volta para a casa dos seus e começa a falar que encontrou um profeta, encontrou um homem de Deus, e eles vão até Jesus. Queridos, a mulher samaritana, ela sentiu a eternidade dentro dela. Ela sentiu a eternidade com sede, necessitando da água da vida, da água maior que só Cristo tem para nos dar. Então esse personagem, a mulher samaritana, ela sentiu a eternidade dentro dela e ela percebeu que faltava algo na alma dela. E ela entendeu que esse algo era Jesus Cristo que estava diante dela, diante da vida dela. Segundo personagem, mostrando que todos nós estamos a caminho da eternidade. Há uns que rejeitam, há outros que aceitam, mas a verdade é, todos nós iremos passar para o outro lado da vida, de encontro à nossa eternidade. O homem é eterno, com Deus ou sem Deus, mas ele vai ter que enfrentar a eternidade. Um segundo personagem da Bíblia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 vai nos dizer, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, não vou estar lendo, mas conta-se a história do segundo personagem, Maria, a irmã de Marta. E nós sabemos que Maria, ela sentiu sede na alma dela, sede de eternidade. E ela escolheu a melhor parte da vida dela. Enquanto Marta se preocupou em fazer um almoço, algo para servir a Jesus, ela não estava errada, mas ela se preocupou tanto que não percebeu que Maria estava carente e necessitada de alimentar a alma dela. Então Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir algo sobre a vida eterna, sobre a alma dela. Foi aí que Marta percebeu que Maria estava ali, mas ela não percebeu de fato o que era que Maria estava fazendo. Marta deveria estar ali também, saciando a sua sede da alma, para depois poder cuidar das coisas materiais. Mas esse personagem, Maria, nos ensina uma grande lição. Todos nós precisamos de sentar ao pé da cruz, aos pés de Jesus, para saciarmos a nossa sede, saciarmos a nossa fome, a fome da alma. Porque a alma, ela tem sede de eternidade. Maria percebeu, Maria sentiu a necessidade de vida eterna. Maria compreendeu que ali estava diante dela alguém que estava oferecendo algo que podia preencher o vazio da sua alma, o vazio do seu coração.
alguém que estava falando de uma vida melhor, de uma vida após a morte, que é a vida eterna. Jesus veio para trazer exatamente salvação para uma vida melhor na eternidade. E Maria foi esse personagem. Segundo personagem da Bíblia que nós encontramos, segundo o terceiro personagem que nós encontramos na Bíblia, que também sentiu sede, necessidade de preencher o vazio de sua alma, foi o mancebo de qualidade, o jovem rico. Em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 23, não vou estar lendo, conta-se a história de um jovem rico, que ele precisava muito de Deus. A alma dele estava carente de Deus, a alma dele estava sedenta de Deus. Ele necessitava de resolver o vazio da alma. E quando se refere resolver o vazio da alma, é quando você busca compreender a eternidade, o que vai acontecer com sua vida após a morte. Então, um mancebo de qualidade, ele tinha na alma dele um vazio muito grande. Como já disseram um pensador, na alma do homem existe um buraco do tamanho de Deus, só Deus para preencher. Não dá para preencher. Há veículos, há carros que quando quebram uma peça, você não consegue colocar uma outra peça, porque só a peça daquela medida, naquele lugar, pode preencher aquele defeito daquele carro. Quando se trata de vida eterna, do vazio da nossa alma, só Deus pode preencher o vazio da nossa alma, porque há um buraco na alma do homem, do tamanho de Deus, e só Deus para preencher. Quando essas pessoas colocam Cristo, aceita Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, esse vazio é preenchido, esse buraco é preenchido, e aí vem a salvação da alma daquela pessoa. O mancebo de qualidade, ele conversou com Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Era um mancebo de qualidade, ele cumpria os mandamentos, mas Jesus percebeu que faltava um mandamento. E Jesus disse para ele: olha, você é um bom jovem, vende tudo que você tem e siga-me, dê aos pobres e siga-me. O que Jesus estava querendo dizer para aquele jovem é que ele estava preso às riquezas materiais. É aí que Jesus disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não que os ricos não vão para o céu, é que naquele caso, daquele jovem rico, estava no coração dele a ganância, a avareza. Ele estava preso às coisas materiais. Quando Cristo disse isso, para ele abrir mão das riquezas materiais pela vida eterna, ele não quis. Ele não teve força, ele não conseguiu, porque o coração dele estava preso às coisas materiais. Então esse personagem aqui, ele abre mão da vida eterna com Deus, para seguir o caminho dele preso às coisas materiais e passar a eternidade toda longe de Deus. Último personagem desta noite. Todos a caminho da eternidade. Todos nós, ricos, pobres, pretos, brancos, todos estamos a caminho da eternidade. Todos os anos morrem muitas pessoas no mundo inteiro. Todos os anos nascem pessoas. E assim vai sendo até o fim de toda a história desta humanidade. O quarto personagem, ele é um personagem intelectual, ele era um doutor da lei. Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 a 12. Nicodemos era um homem doutor da lei. Ele não queria ser visto pela a sociedade da época dele, então ele vai de forma escondida procurar Jesus, para que Jesus falasse sobre a vida eterna.
que Jesus falasse sobre como nascer de novo. E Nicodemos, mesmo sendo um homem intelectual, ele não sabia entender, ele não compreendia, porque ele vivia pela carne. E para compreender assuntos sobre a vida eterna, você precisa viver pelo Espírito, porque é o Espírito que vai dar o discernimento, é o Espírito que vai mostrar a cada um de nós como Deus é maravilhoso e como é importante você preparar a sua vida para a eternidade. Então Nicodemos, ele não compreendeu, ele não entendeu, ele não procurou de fato abrir seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida. Mas Nicodemo foi esse personagem que estava preocupado com a alma dele, preocupado com a eternidade, mas não entendia que para você viver uma vida feliz na eternidade é preciso nascer de novo e nascer do Espírito de Deus. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos compreender que todos nós somos vidas eternas. Não existe alguém temporário de que vai viver aqui alguns dias, morrer e tudo acaba. Não, continuamos a viver do outro lado da vida. Porém, nós temos que ter a compreensão de que nós somos eternos, eternos com Deus e eternos sem Deus. A eternidade é o resultado final para todos nós. Preste atenção, no Velho Testamento, o homem de Deus, o profeta Daniel, ele vai dizer algo, capítulo 12 de Daniel, versículo 2 e 3, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra vai ressurgir, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel, lá no Velho Testamento, tinha compreensão de vida eterna, desde lá. Então, desde o início, Deus preparou a vida eterna para cada um de nós. Muitos vão ressurgir do pó para viver uma vida eterna com Deus, e muitos viverão na vergonha e no sofrimento, longe de Deus. Para tanto, nós precisamos tratar melhor a nossa vida eterna. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida eterna. A nossa vida eterna é tão importante que é a nossa própria felicidade total de nossa vida. E a nossa vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui começa a nossa eternidade, com Cristo do nosso lado. E quando nós passarmos para o outro lado, Cristo vai estar conosco lá também. Mas tudo começa aqui. A decisão de vida eterna não é do outro lado, é aqui e agora. 2 ladrões na cruz estavam indo para a vida eterna, passando da vida da morte para a vida. E um ladrão compreendeu que ele precisava de eternidade. E ele pediu a Cristo que lembrasse dele quando chegasse no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo, não amanhã, hoje mesmo, tu vais estar na eternidade comigo para sempre. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, pensar em eternidade aqui e agora. É muito rápido a passagem. E um suspiro, você passa para o outro lado. Quantas pessoas estão em pé e tem um infarto, e aí parte, não dá tempo para mais nada, já se foi. Por isso, se faz necessário nós nos prepararmos agora, porque todos nós estamos a caminho da eternidade. Que Deus assim nos abençoe, abençoando a cada um de nós e abrindo o entendimento das pessoas para encontrar com Jesus, entregar sua vida a Cristo e aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Que Deus nos abençoe. Amém.